interesse no zagueiro Gemerson. A gente está discutindo muito essa possibilidade de reforços que devem chegar, inclusive, no Galo. E aí, o CJ, a gente falou muito sobre a questão do número de zagueiros que tem no Atlético. Hoje são 5, sem contar base, transição, enfim. Gemerson, chega para agregar, seria um bom nome? André, não, é um bom nome, é um zagueiro que já esteve por aqui, o torcedor conhece, teve conquistas, é um jogador mais maduro, né, com uma rodagem na Europa. Só que nós temos que analisar algumas coisas. Por exemplo, você disse a quantidade de zagueiro. Bueno não deve ficar e tem até o meio do ano. Quais seriam as condições para essa vinda do Gemerson? Ele tem contrato com o Corinthians até o meio do ano. O Cláudio Rezende até lembrou bem hoje, pela manhã, falando que o Corinthians teve interesse no Gabriel no ano passado e o São Paulo não queria liberar o Gabriel para o Corinthians. O Gabriel vai estar envolvido nisso, porque se for, também perde mais um zagueiro para ter um. Quais serão os valores desembolsados pelo Atlético, já que pode ter um atleta, ele pode assinar um pré-contrato, atleta livre no meio do ano. O salário dele girando em torno de R$350 mil lá no Corinthians. Aqui, vem para ganhar isso, menos com um tempo maior de contrato. Eu acho que a gente tem que... É muito mais ampla essa discussão do que falar assim, presta ou não presta, serve ou não serve, encaixa ou não encaixa. Encaixa, é um zagueiro rápido, zagueiro que já passou por aqui e com os que estão aí, se nós compararmos hoje, faria uma dupla titular com o Júnior Alonso, na minha opinião. Então, tem muita coisa para se colocar na balança. É necessidade do Atlético um zagueiro e um volante? Todo mundo está falando isso. Lá dentro, quando se conversa com pessoas lá de dentro do clube, diz que os investidores pensam em trazer ainda reforços para esses setores, tanto na volância quanto na zaga. Só que também tem que ver o número de atletas, ver como é que vai ser essa engenharia de encaixe. Tem muitos jogadores. O Atlético hoje, no meio-campo, são 9 opções, no ataque são 8 opções, e aí começa a ficar inchado demais. 35, acho muito... Claro que a gente precisa buscar um equilíbrio, né? E o Gemerson poderia vir para equilibrar, desde que saia um Bueno, o Gabriel vai ser emprestado. Eu acho que tem que ser... a gente parar para pensar, para analisar isso aí. Se você perguntar, traria só por trazer? Sim, uma boa contratação, mas acho que envolve mais coisas. O torcedor atleticano, obviamente, vai ter aquela memória do Campeonato Brasileiro em que o Gemerson foi líder de desarmes, jogou com muita velocidade, foi um dos destaques da equipe. Mas e essa passagem pelo Corinthians? Vinícius Gris, dá para dizer que há uma certa decepção com o que se esperava do Gemerson e o que ele entregou até aqui pelo Corinthians? Não sei se decepção é a melhor palavra, não, né? O Gemerson ficou muito pouco, vai ficar, caso saia mesmo, muito pouco tempo no Corinthians, né? Ele chegou em novembro, se eu não estiver enganado, outubro, novembro, para um contrato muito curto, só até o meio do ano, né? Eu falei no início do programa, né, André, na questão do saudosismo, né? E, em geral, aqui em Minas, isso tem acontecido muito, no Atlético mais ainda do que o normal, né? Se a gente for pegar aí recentemente, né, o Atlético trouxe o Hever de volta, o Atlético trouxe o Tardelli de volta, o Atlético trouxe o Cuca de volta, o Atlético está querendo o Gemerson de volta, toda semana fala-se no Roger Guedes de volta. Eu acho que está na hora do Atlético quebrar o retrovisor, sabe? Parar de olhar para trás, começar a olhar um pouco mais para frente. Acho o Gemerson um bom zagueiro, mas acho que é um jogador que veio da Europa, tem um custo muito alto e que o Atlético pode buscar opções diferentes no mercado, jogadores, inclusive, mais baratos do que o Gemerson, talvez, né? Tá certo que o Gemerson fica livre no meio do ano, mas qual que é a situação, por exemplo, do Sabino? Fez um bom campeonato brasileiro pelo Curitiba, pertence ao Santos. Do Nino, do Fluminense, que é um time que tem dificuldade financeira, tem necessidade de vender, um zagueiro Lucas mais Claro. Jovem. Lucas Claro fez um bom campeonato brasileiro. Assim, tem outras opções, sabe? Acho que o Atlético fica sempre olhando para trás, tentando trazer de volta aqueles... E o Gemerson não foi em nenhum outro clube por onde ele passou depois, não foi no futebol francês, não foi no Corinthians. Sombras do Gemerson do Atlético. Ele não jogou tão bem quanto jogou no Atlético em nenhum outro clube. Então, assim, eu acho que é um bom reforço. Não acho que seria um reforço ruim, não. Mas me incomoda muito o fato de estar sempre olhando para trás, querendo trazer de volta quem já fez bem ao clube em outro momento. Mas um jogador de 28 anos, que é o caso do Gemerson, se vier livre no mercado, né, já que você falou que no meio do ano ele fica livre,
poderia ser também uma oportunidade de negócio, uma oportunidade no mercado, não? Sim, mas vai esperar até o meio do ano? Né? Vai trazer o Gemerson em julho. Em julho já vai ter acabado a primeira fase de Libertadores, já vai ter jogado Copa do Brasil. Talvez já tenha jogado, inclusive, Copa do Brasil pelo Corinthians e nem possa jogar, por exemplo, pelo Atlético. Então, assim, eu acho que se for para esperar julho, pode ser que perca aí um tempo importante do ano, né? Enfim, são situações que precisam ser avaliadas. Como que vai ser feito o negócio, quando que ele vem, em que tipo de modelo. Eu, particularmente, assim, acho que se o Sampaoli tivesse ficado no Atlético, o Atlético tinha uma grande necessidade de contratar zagueiro. Com a saída do Sampaoli, eu tenho minhas dúvidas se justifica o Atlético ir ao mercado buscar um zagueiro. Daqui a pouco eu quero ouvir a opinião do Léo Gomide. Trabalhava ali comigo na cidade do Galo no dia a dia. Sei que é um grande fã do Gemerson, então eu quero ouvir o que ele pensa. Vamos antes passar pelo Twitter para ouvir a opinião dos torcedores, né? Atleticano, você acha que Gemerson é um bom nome para a zaga do Atlético? Responda usando a hashtag DDBMG. Quase que eu falei hashtag BBB. Vitor Coimbra, bom nome? Se o Gemerson vier, vai acabar a graça do futebol brasileiro. Nesse caso, seria melhor o Galo sair do Brasil e se filiar à FIFA com uma seleção e disputar a Copa de 2022 no Catar. Tá pouco animado o Vitor, hein? Arthur MRV. É um bom nome, mas para reserva. Não acho que seria titular pelo grande número de lesões. Caramba, já opinião praticamente contrária, né? JP. Sim, diante das opções brasileiras, é uma excelente. Gemerson joga demais e irá fazer uma excelente dupla com o Júnior Alonso. Ricardo Alencar. Excelente opção. Brasileiro, experiência na Europa e identificado com o clube. Tem tudo para dar certo. Essa é a opinião do Ricardo. O Wendel. Sim, ótimo nome e resolveria o problema da zaga lenta do Galo. Faria ótima dupla com o Xerife Alonso. O que mais? Paulo França sempre participa. Sim, excelente opção. Porém, o Galo precisa de 2 reforços para a zaga. E de preferência que os 2 cheguem para a briga de titularidade. Meu Deus. Botar um Alonso no banco. Tá querendo. Ele tá querendo colocar o Alonso no banco. Não dá não, Paulão aí. O Alonso fez um ano bom. Paulão é guloso, hein, Paulão? Pô, 2 reforços para a zaga, tá maluco. Paulão é primo do Sampaoli. Exatamente. Ele passa uma lista semanalmente no Twitter de 30 nomes. Pois é, se você for parar para pensar, já que os torcedores estão colocando essa história da dupla com o Alonso, se o Gemerson chega para jogar com o Alonso, você ainda teria na reserva Hever, Igor Rabelo e Gabriel. Para disputar a temporada do futebol brasileiro, tá bom, não tá não, Gomide? Fala também sobre o Gemerson, você acha que é um bom nome? André, eu acho o Gemerson, para o nível do futebol brasileiro, um zagueiro que destoa positivamente com relação à média de defensores que nós temos. Mas quanto custaria o Gemerson, né, por mês ao Atlético? Ele não deve ter um salário baixo, por exemplo, hoje no Corinthians, né? Eu acho que tem que ser avaliado muito qual é o desejo do clube. Porque aí vamos recapitular. O Atlético no ano passado pagou cerca de 3 milhões de euros para comprar o Júnior Alonso. Em 2019, o Atlético investiu um bom dinheiro para comprar o Igor Rabelo junto ao Botafogo. E aí você traz mais um zagueiro, talvez com potencial de jogar mais do que um que você pagou um ótimo valor, ou um valor considerado alto, num período curto, que antecedeu, né, a chegada de um novo. O investimento não serviu, então você pretere o jogador com relação à possibilidade de fazer dinheiro, já que você investiu dinheiro no atleta, né? Então eu acho que tem que pesar tudo isso. O novo treinador, ele já fez uma avaliação de que mais um zagueiro precisa ser contratado, e aí vamos tirar da conta o Bueno já, nem vamos imaginar o Bueno nessa matemática aí. Mas tem Hever, tem Alonso, tem Gabriel, tem Igor Rabelo. Foi dito, eu já fiz uma avaliação aqui do elenco do Atlético, eu quero mais um zagueiro. É uma posição prioritária para se contratar. Então, tem vários fatores. Será que o Atlético hoje precisa mais de um zagueiro para a forma como joga o Cuca? Ou precisa de mais um volante com características mais físicas? Que tenha um maior poder de marcação, que construa menos, que tenha menos habilidade com a bola
nos pés, no passe, nos lançamentos e precise ser mais combativo. Eu acho que talvez precise mais de um volante combativo do que um zagueiro. Se a gente se espelhar em como jogou o Santos no ano passado e como foi o próprio Atlético do Cuca há quase 10 anos atrás, né? Não sei se tem essa urgência toda por zagueiro, porque torcedores se acostumou muito à questão de várias bolas nas costas dos zagueiros, os zagueiros tendo de correr rapidamente para trás para evitar um gol, né? O time exposto. Isso não vai acontecer com o Cuca, André, apesar de ter feito defensivamente um campeonato ruim no Brasileirão. O Santos teve a 6ª pior defesa do Campeonato Brasileiro. O Atlético foi o 10º ou 11º, né? Mas não era um time que ficava exposto tanto quanto o Atlético ficava.